A paz do Senhor, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos estar aprendendo sobre dois assuntos maravilhosos, importantíssimos, sobre a palavra de Deus, tá? Bom, sem mais delongas, como todos sabem, né, sempre ao final das nossas aulas, aos domingos, a tia sempre deixa perguntas referente à aula ensinada, tá? A aula ensinada não, a aula que a tia aprende junto com vocês. Então, hoje não vai ser diferente também, tá? Eu conto muitíssimo com a colaboração de todos vocês, a participação, tá bom? Estarei ligadíssima nas respostas que vão me mandar, tá? Lembrando que essas perguntas é um controle, uma forma de controle que nós professores, temos o objetivo principal de saber quem está acompanhando as nossas aulas da EBD, tá bom? Então, eu conto muito com as respostas das perguntas que serão deixadas, tá? E é isso. Então, nesse momento, vamos estar fazendo uma oração para iniciar a nossa aula. Onde vocês estiverem, feche seus olhos e vamos falar com Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, que possamos estar atentos a tudo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Abençoe aqueles que estão assistindo a aula, que tiraram um tempinho para aprender mais um pouco da Tua palavra. Aqueles, Senhor, que ainda não estão muito animados, estão desanimadinhos, ou até mesmo não estão conseguindo ter um tempo para fazer isso. Que o Senhor venha lhes dar uma outra oportunidade. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Continue conosco nesta manhã. Amém. Bom, meus amores, começando a nossa aula, nós vamos aprender hoje sobre conselhos a um jovem cristão e conectados com Jesus. Vocês vão aprender duas lições em uma, tá? Porque os textos batem, tá? A história também. E o assunto, num todo, é um ligado ao outro. Então, vocês não vão se perder. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Sem mais delongas, no livro de Colossenses, capítulo 1 e capítulo 4, vai estar nos ensinando sobre a fé em Cristo e o amor para com todos, tá? Aqueles que estiverem com o seu caderninho aí, a sua Bíblia, a sua caneta ou seu lápis, pode anotar, tá? Em Colossenses, capítulo 4 e capítulo 1 e capítulo 4, vai estar nos ensinando sobre a fé em Cristo no 1 e o amor para com todos no capítulo 4. Em 1ª e 2ª Timóteo, vai estar nos falando sobre as falsas doutrinas, tá? E a oração por todos, mais os deveres das mulheres. Mas como o nosso tema da lição de hoje é saber sobre os conselhos a um jovem líder e como estar conectado com Jesus, os textos base da nossa lição de hoje será 1ª Timóteo e Colossenses capítulo 1 e capítulo 4. Tá bom? Vocês podem anotar para depois, na semana, estar estudando esses livros sem problema nenhum, tá? Nosso texto do dia diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Resumindo, ser cristão significa ter um relacionamento com Deus através de Jesus, o Filho de Deus. E Paulo escreveu conselhos e orientações úteis a todos os que fazem a obra de Deus.
E o objetivo da nossa lição de hoje é saber o que realmente significa seguir a Jesus e que a Bíblia nos apresenta orientações para cumprir o ministério cristão com zelo e fidelidade conectados com Jesus. Então, fiquem ligadinhos, prestem bastante atenção para ninguém sair daqui dessa aula com dúvida. Claro que aqueles que quiserem compartilhar, estarei à disposição para responder sem problema nenhum, tá bom? Mas neste momento eu peço muita atenção de vocês para que nada fique mal esclarecido, tá? Paulo, em Colossenses, mostra que Cristo é o único mediador entre Deus e o mundo criado, e tudo se realiza por meio dele. De quem? De Cristo. Paulo mostra que Cristo é o único mediador entre Deus e o mundo criado, e tudo se realiza por meio dele. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 4 ao 7, vai estar nos ensinando que Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos. Não foi. Foi outra pessoa. Qual o nome dele, tia? Epafrás. Epafrás, que morava em Colossos, ficou responsável pela pregação do evangelho na região da Ásia Menor. É provável que o evangelho tenha chegado até eles durante os 3 anos em que Paulo passou em Éfeso por meio de Epafrás. A maior parte dos crentes de Colossos era formada por gentios. E Epafrás procurou Paulo durante seu primeiro aprisionamento em Roma para contar as dificuldades, informando sobre o surgimento de falsos ensinamentos na igreja. Tia, esses falsos ensinamentos, quem que dava? Os falsos mestres, tá? É possível que tenham até estado presos juntos. Paulo mostra em sua carta aos Colossenses que Jesus é superior a todas as coisas que foram criadas. Superior, ele está acima de tudo que foi criado. Cadê? Por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra. Criou os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Em Colossos, as pessoas estavam se esquecendo do Senhor Jesus Cristo. E a quem Epafrás recorreu? A Paulo, nosso amigo Paulo. Mas, para que ninguém continuasse se esquecendo do Senhor Jesus Cristo, olha o que nós vamos aprender neste momento agora. A grandeza de Cristo sobre a igreja. Olha como a grandeza de Cristo é importante sobre a igreja, gente. Ele é a cabeça da igreja. Em Colossenses capítulo 1, versículo 8, a parte A, diz que ele é a cabeça da igreja. E aqui, ó, eu fiz uma anotação bem legal para explicar certinho para vocês. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18a, diz que Cristo é a cabeça da igreja, sábio em tudo e em todas as coisas. Ele é a cabeça e nós, igreja, somos o corpo. E esse corpo só tem vida se ele tiver cabeça. Se ele não tiver cabeça, ele não tem vida. E olha o exemplo lindo que a Bíblia nos dá, que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é a vida, ele é o ânimo, ele é a força, ele é o grande, ele é o soberano, né? Ele está acima de todas as coisas, ele está acima de nós, né? Ele que nos dá vida.
Por isso que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o princípio. Ele é o princípio. Colossenses capítulo 1, versículo 18, parte B, diz que ele é o princípio. Já existia antes da fundação do mundo. O primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo 18, a parte C, diz que é o primeiro e único que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Tia, como assim ele é o primogênito dentre os mortos? Gente, ele ressuscitou e continua vivo, ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou e continua vivo. E em breve virá nos buscar. Será hoje? Não sei. Será agora? Não sei, mas ele virá nos buscar. Ele é onde habita a plenitude de Deus. Em quem habita a plenitude de Deus. Que plenitude, tia? Que plenitude é essa de Deus? A natureza de Deus, gente. Ele é digno, ele é supremo, ele é soberano, ele é grande, ele é único. Único, 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 único e santo. Amém? Reconciliador dos homens e dos anjos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz que ele é o reconciliador dos homens e dos anjos. Paulo mostra aos cristãos de Colossos que Jesus existia antes que o mundo fosse criado e o seu poder sustenta toda a criação. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo formado pelo seu povo. Ele é o Filho de Deus, que foi ressuscitado para que ele, e somente ele, tivesse o primeiro lugar em tudo. É da vontade de Deus que a morte de Cristo na cruz traga para a humanidade a reconciliação com ele através de seu sangue. Gente, olha que lindo! Reconciliação, olha, a volta daquelas pessoas que se afastaram de Cristo e do Evangelho. É da vontade de Deus que a morte de Cristo na cruz traga para a humanidade a reconciliação com ele através de seu sangue. Jesus morreu na cruz por amor à nossa vida e para nos perdoar de todos os nossos pecados. Tá? Mas o amor dele foi tão grande que ele nos perdoou dos nossos pecados. Nos amou de uma forma grandiosíssima. E basta nós, remanescentes, nosso departamento não é os remanescentes, aqueles que permaneceram constante, que estão firmes na fé em Cristo. Basta a nós levarmos o evangelho a toda criatura, para que eles entendam que a morte de Cristo na cruz para a humanidade traga a reconciliação com ele através de seu sangue derramado na cruz do Calvário, gente. Mas quem vai falar para essas pessoas isso? Nós, galerinha. Os colossenses foram bem ensinados nas verdades fundamentais, mas de maneira sutil, eles estavam sendo enganados e isso estava trazendo sérios problemas para a igreja. Os falsos mestres de Colossos fizeram uma verdadeira mistura de religiões e criaram confusão e desunião na igreja. Paulo corajosamente orienta a igreja de Colossos e enfrenta os falsos ensinamentos, animando o povo de Deus a permanecer firme na fé. Ele escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 4 assim: Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. E como que a gente vai saber que o ensinamento é falso? Estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Gente, porque aqui, ó, essa palavra aqui é viva, única e eficaz, traz bom ensinamento e bom aprendizado para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual.
Como que eu vou saber que o que aquele homem ou aquela mulher está me ensinando é errado? Ó, se ele falou uma coisa ali que não tá na Bíblia, não. Como que eu vou saber? Vendo a palavra de Deus, me ligando, buscando, estar sempre atento para que nenhuma falsa doutrina, nenhum ensinamento errado chegue ao meu coração. Chegue aos meus ouvidos e eu me deixe ser alimentada por essa palavra falsa. Cuidado, cuidado, cuidado. Por isso que eu sempre digo para vocês em todas as aulas, criem um hábito de estudar a palavra de Deus, tá? Além de ser um bom alimento para a nossa vida espiritual, é um bom alimento para a vida de muitas pessoas. Mas como eu vou falar de Jesus se eu não tenho a vontade, o prazer de conhecer mais sobre Jesus? Como que eu posso falar dele? É difícil, né? Quer estar mais perto de Jesus? Quer saber mais sobre ele? Leia a Bíblia. Busque, ore, esteja atento, tá? Não deixe que nada, nenhuma falsa doutrina, nenhuma mentira seja o alimento de vocês. Diga não às falsas doutrinas, aos falsos ensinamentos. E continuou escrevendo em Colossenses capítulo 2, versículo 6, assim: portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Viva unido com Ele. Ai, tia, mas nossa, tem semana que dá uma vontade de não ir mais para a igreja, de não ligar mais para Jesus. Não faça isso. Ele é a vida para nós, Ele é o nosso sustento, é a nossa força. Então, continue ligado em Cristo. Se você tomou essa decisão de aceitar a Cristo como Senhor, como único e suficiente Salvador da sua vida, viva unido com Ele, gente. Não há nada melhor do que viver unido com Jesus. Não há nada melhor do que isso. Os falsos mestres ensinavam que apenas crer em Jesus não era suficiente para alcançar a salvação, mas Cristo é tudo o que precisamos para a nossa salvação. Ser cristão significa ter um relacionamento com Deus através de Jesus, o único caminho. A grande finalidade da morte e da ressurreição de Jesus foi a de os pecadores terem a possibilidade de conhecer e de viver com Deus para sempre. Olha aí, galerinha. E vocês acham que se eu der ouvido a alguma falsa doutrina, algum falso ensinamento, se eu não amar o meu próximo, se eu não ter essa fé em Cristo, eu vou viver eternamente com Cristo lá no céu? Quando Ele vir nos buscar, eu vou ir? Não vou. Não vou. Vocês aprenderam em algumas lições passadas também que se eu quero ter uma vida dedicada a Deus, eu preciso estar ligado nele e querer ser parecido com Ele. Cristo é amor, Cristo é paciência. E aí? Como que eu vou querer viver para sempre com Cristo se eu nenhum dos meus atos, em nenhuma das minhas palavras, em nenhuma da minha caminhada por aí, eu mostre que eu sou diferente? Não tem como. Continuando a nossa lição. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: desde menino, você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação. Paulo escreve conselhos e orientações úteis a todos os que fazem a obra de Deus. E a Bíblia nos apresenta orientações para cumprir o ministério cristão com zelo e fidelidade conectados com Jesus. Olha que coisa linda, gente. Quem que é esse jovem líder, tia, que nós vamos aprender agora? Timóteo.
A tarefa de Timóteo na cidade de Éfeso era corrigir certas pessoas que estavam promovendo erro doutrinário, ou seja, estavam ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. Na primeira carta, para ajudá-lo a combater esses falsos mestres, Paulo ensina a Timóteo como se deve proceder na casa de Deus. Na segunda carta, Paulo encoraja Timóteo a continuar pregando a palavra, corrigindo e repreendendo com toda longanimidade e doutrina. Mesmo no meio de muitas perseguições pelas mãos dos infiéis. Independente dos problemas, independente das adversidades que ele ia passar, continuasse pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ao planejar a segunda viagem missionária, tinha o objetivo de rever as pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Barnabé queria levar nessa viagem João Marcos, mas Paulo preferiu a companhia de Silas. Então, Barnabé e João Marcos seguiram por um caminho, enquanto Paulo e Silas seguiram por outro. E Paulo e Silas visitaram os irmãos em uma cidade chamada Listra, onde morava um jovem cristão chamado Timóteo. Ele era filho de uma judia crente chamada Eunice, e seu pai era grego. É provável que Timóteo e sua mãe fossem convertidos pela pregação de Paulo durante a primeira viagem missionária do apóstolo. Paulo escreve a Timóteo para ajudá-lo e orientá-lo como pastorear corretamente a igreja. E o apóstolo explica quem devem ser os líderes e como as pessoas devem agir. Adverte também que vão surgir problemas e o encoraja a continuar pregando fielmente a palavra de Deus. Embora Timóteo fosse jovem, ele deveria ser um exemplo para outros salvos. E em viagem, Paulo, Silas e Timóteo andavam de cidade em cidade, ensinando aos líderes das igrejas a maneira correta de fazer a obra de Deus, e assim a igreja de Cristo se fortalecia e crescia. Engraçado que o objetivo da nossa lição de hoje é saber o que realmente significa seguir a Jesus. E também que a Bíblia nos apresenta orientações para cumprir o ministério cristão com zelo e fidelidade. E aí? O que realmente significa seguir a Jesus? Naquela ocasião, os falsos mestres ensinavam o Antigo Testamento de maneira errada, como a tia estava falando para vocês lá em Colossos também. Tinham muitos falsos mestres que ensinavam falsos ensinamentos e falsas doutrinas. Por isso, Timóteo precisou lembrar-se das instruções que recebera de sua mãe e de sua avó quando ainda era criança. Timóteo, como pastor, deveria ensinar o povo de Deus a não dar ouvidos aos falsos ensinamentos. Ele devia ensinar que todo cristão deve viver uma vida de retidão, dedicada a Deus, com fé, amor, perseverança e respeito ao próximo. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo falou muito do trabalho que o jovem teria de fazer entre os efésios. A segunda carta a Timóteo foi escrita pelo apóstolo quando ele estava preso em Roma e aguardava o seu julgamento. Ele já sabia que poderia ser condenado e morto, por isso se dirige mais ao próprio Timóteo, animando-o a não desistir da obra de Deus. Paulo desejou ver Timóteo uma última vez antes de morrer e diz que todos, exceto Lucas, foram embora. E mesmo assim, Paulo não desanimou porque o Senhor permaneceu fiel. Por isso, ele escreveu ao amigo pedindo sua presença em Roma e lhe deu instruções a respeito de algumas pessoas e de alguns objetos pessoais que devia levar para ele.
Se o nosso foco for o Senhor e a sua palavra, a pregação do evangelho continuará apesar das dificuldades e dos obstáculos. Gente, o que significa realmente seguir a Jesus? O que significa realmente seguir a Jesus? Significa que apesar das dificuldades e dos obstáculos, dos problemas, de pessoas más, de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, eu continuar pregando o evangelho a toda criatura. Porque Jesus, ele não tem culpa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas adversidades. A nossa missão aqui é falar dele para todas as pessoas que não o conhecem e relembrar aquelas que já o conheceram que ele é o único caminho. Então, o que realmente significa seguir a Jesus? Independente de qualquer problema, situação, circunstância, qualquer coisa. Todo cristão deve viver uma vida de retidão, dedicada a Deus, com fé, amor, perseverança e respeito ao próximo. E levar a palavra a essas pessoas que não o conhecem, ou que já o conhecem, mas precisam ser lembradas que Jesus é o único caminho para a salvação, para ter uma vida eterna com Cristo. Timóteo se esforçou para crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. E o seu amadurecimento espiritual fez com que ele fosse rapidamente reconhecido por Paulo como um obreiro de valor. Quer ser reconhecido como um obreiro de valor, um líder de valor, um junior de valor, quer ser reconhecido por Cristo como um junior de valor? Dedique-se à palavra de Deus. Tenha fé, amor, perseverança e respeito ao próximo. E fale de Jesus para as pessoas. O que significa realmente seguir a Jesus? Independente de qualquer problema, ou situação, ou tristeza, ou mágoa, ou adversidade, ou infelicidade, eu continuar firme com a minha fé em Cristo, levando a palavra dele a todas as pessoas e tendo a minha confiança nele, de que um dia, com a fé que eu tenho, verei ele vai vir me buscar para mim morar com ele no lugar de paz. Olha aí o que essa lição de hoje está nos ensinando, galera. Se nosso alvo for realmente Cristo, não há problema e barreiras que possam nos desanimar, e a pregação do evangelho continuará. Afinal, ser cristão significa ter um relacionamento com Deus através de Jesus, o único caminho. Não tem caminho A nem caminho B. O único caminho que a gente tem é Cristo. Ele é o único caminho para a salvação. O que significa realmente seguir a Jesus? Já dei essa resposta para vocês. Mas se quiser eu repito novamente. Independente de qualquer circunstância ou problema, né? Eu viver uma vida dedicada a Ele. Eu estar conectado com Ele, com fé, com amor, com dedicação à sua palavra e respeito a todas as pessoas, né? É isso, galerinha. Tem conselhos melhores do que esses que Paulo deixou para um jovem líder? Ai, tia, mas eu nem sou líder. Mas vai ser. Amanhã ou depois vocês estarão aqui no meu lugar. Ou então agora mesmo vocês estão aí com esse sonho, esse desejo de se tornar um professor de escola bíblica, um regente, um obreiro, uma diaconisa, uma missionária, um pastor, independente, gente. Independente disso. Viver uma vida dedicada a Deus vale a pena e Ele se agrada muito com isso.
Fique ligado, se nosso alvo for realmente Cristo, não há problema e barreiras que possam nos desanimar e a pregação do Evangelho continuará. Afinal, ser cristão significa ter um relacionamento com Deus através de Jesus, que é o único caminho. Amém? Pergunta de número 1. Quem foi o fundador da igreja de Colossos? 2. O que realmente significa seguir a Jesus? E por último, quais os conselhos que Paulo escreveu a todos que fazem a obra de Deus? Essas respostas eu aguardo elas com muito carinho no meu WhatsApp, galerinha. Lindo, gente, lindo. Não tem mais o que acrescentar nessa aula de hoje. Não tem, viu? Deus é maravilhoso para com a gente. Deus é maravilhoso em cada detalhe com a gente. Basta nós reconhecermos isso e continuar firmes, constantes, remanescentes na tua palavra. Independente de qualquer problema e situação, continuar pregando o evangelho a toda criatura. Dá pelo WhatsApp, dá muito bem para falar de Jesus na chamada de vídeo com os colegas. A turma da minha sala criou um grupo, tia. Lá eles ficam falando várias bobeiras, várias brincadeiras. Fala de Jesus lá. Começa a digitar a palavra de Deus para esses amigos, esses colegas. Essa é a nossa grande missão aqui. Porque em breve o Senhor vai vir nos buscar. E Ele espera que nós tenhamos uma vida diferenciada aqui. Amém? É isso, meus amores. Eu amo muito todos vocês. Ensinar e aprender essa lição com vocês hoje foi uma bênção, uma dádiva para mim. E eu espero que tenha sido para vocês também, viu? Relembrando, então, a primeira pergunta é: quem foi o fundador da igreja de Colossos? 2. O que realmente significa seguir a Jesus? E 3. Quais os conselhos que Paulo escreveu a todos que fazem a obra de Deus? Tá? Gente, bênção. Bênção, bênção, bênção. A palavra de Deus não é só ouvir, e sim colocar em prática. Então, que todos esses ensinamentos de domingo que vocês escutem, os de quarta-feira, que o nosso pastor está sempre lá no culto de ensino para nos guiar no caminho correto, elas possam criar uma raiz gigantesca no nosso coração, para que a gente continue firme falando do amor de Cristo a todas as pessoas, viu? E eu espero de coração que vocês continuem firmes, buscando e se entregando à palavra de Deus de uma forma especial, para ser cheios a cada dia da presença do Espírito Santo e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Vamos estar orando para encerrar essa aula, tá? Não se esqueçam, estarei aguardando as respostas dessas 3 perguntinhas, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estar aprendendo da Tua palavra, pelo Teu amor e carinho, Tua bondade e misericórdia, por o Senhor nos mostrar que o Senhor é o único caminho, merecedor de todas as coisas, de toda a honra, de toda a glória. Nos ajude a continuar firmes no caminho, atendo fé, atendo amor, atendo respeito ao próximo, a todas as pessoas, qualquer pessoa, e que não venhamos desanimar jamais da Tua palavra, que possamos continuar firmes e constantes na Tua presença, até um dia que o Senhor vier nos buscar. Em nome de Jesus te agradecemos, nos dê um dia abençoado com a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é o que te pedimos. Amém. É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Continuo contando com a participação de vocês em todas as próximas aulas. E até mais. Um grande beijo e aquele famoso abraço apertadinho. Tchau!